Fala aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Estamos falando sobre a regionalização do Brasil. Na aula anterior falamos a respeito da regionalização oficial do IBGE e hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de regionalização que está aqui no quadro. Então, vem comigo. Então, nessa aula sobre regionalização, nós vamos analisar uma outra forma de regionalização, que é as regiões geoeconômicas, que foi criada, veja aqui no quadro, por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Ele utilizou como critério as características geoeconômicas. Então, no IBGE, ele observou características naturais, também considerou algumas econômicas, mas questões físicas, observando ali os limites dos estados, os limites políticos administrativos. Aqui o Pedro Pinchas, ele analisa quase que exclusivamente a questão das áreas geoeconômicas, e nós vamos entender isso durante a aula. Bem, esse tipo de regionalização, alguns acham que ele é melhor do que a do IBGE, mas aí alguns autores pensam dessa forma, porque explica melhor o processo de formação histórico-territorial, permite observar as relações do espaço cada vez mais integrado. Então, alguns acham que essa regionalização por regiões geoeconômicas, você tem uma visão melhor da integração do território brasileiro. Então, no mapa que vocês estão observando aí na tela, vocês estão percebendo que são três tipos de regiões, são três regiões, o complexo amazônico, também o complexo nordestino e o complexo centro-sul. Ao observarmos esse mapa com a regionalização por regiões geoeconômicas, é possível perceber que nem sempre as divisas estaduais são respeitadas, como no caso do Norte Mineiro, centro-norte do estado do Mato Grosso e outras áreas que iremos observar. Bem, então agora nós vamos analisar cada uma dessas macro-regiões. Vamos começar pelo complexo amazônico ou Amazônia. Então, esse complexo amazônico ele é composto pelo estado do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, porção centro-norte do Mato Grosso, centro-oeste do Tocantins e oeste do Maranhão. Então aqui a gente já consegue perceber que ele não respeita os limites territoriais dos estados, ok? E essa região ela tem uma característica bem interessante porque ela apresenta uma grande biodiversidade com a presença da floresta amazônica. É uma região estratégica também, por motivos de segurança, uma vez que tem fronteira com 7 países. Então, é uma região bem estratégica para o país, o complexo amazônico. E aí, eu vou abrir um parêntese para analisar algumas expressões. Por exemplo, Amazônia, Amazônia brasileira, Amazonas. A gente pode falar Amazonas também. Muitos confundem esses conceitos e eu vou explicar eles agora. Quando nós falamos Amazonas, nós estamos falando do estado do Amazonas, ok? Depois, quando eu falo Amazônia, eu estou falando da floresta amazônica. A floresta amazônica que está presente não só no Brasil, como em outros países da América do Sul. Tá entendendo? Beleza, vamos acompanhando aí a linha de raciocínio. Depois, existe o conceito de Amazônia brasileira. Então, a Amazônia brasileira é a região do Brasil, são as áreas do Brasil onde eu vou encontrar a floresta amazônica. Tá? Então, eu vou falar Amazônia brasileira. E existe a Amazônia legal, que também está relacionada com a parte da floresta amazônica que está presente dentro do território brasileiro, que é considerado, dentro da própria lei do Brasil, um patrimônio nacional. Então, existe uma lei específica que delimita o território da floresta amazônica. Então, nós chamamos essa área de Amazônia legal.
Beleza? Então vamos seguindo, vamos falar agora a respeito do complexo nordestino, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, leste do Maranhão, centro-leste da Bahia e norte de Minas Gerais. Novamente, ele não respeita aqui, né, os limites dos estados, e nós percebemos algumas características específicas com relação aos tipos climáticos, aos tipos climáticos, né? Essas áreas geralmente, né, uma parte delas sofrem com a estiagem da chuva e também da seca, e também a gente percebe alguns fatores relacionados com a economia que são semelhantes nesses estados do complexo nordestino. E aqui no destaque eu coloquei que essa região apresenta problemas econômicos causados em parte por fatores naturais como a estiagem e a seca. Então, nesse complexo nordestino, o Pedro Pinchas ele listou estados que sofrem com estiagem e seca. São todos? Não, mas a maioria deles estão dentro desse grupo. Bem, agora nós vamos falar sobre o complexo Centro-Sul, que é formado pelo Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que eu coloquei só Espírito ali, Espírito Santo, tá? Não se esqueça, Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, esses estados totalmente dentro do Centro-Sul. E, parcialmente, nós podemos englobar ali os estados de Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Tocantins, tá? Então esses são as áreas que compõem o complexo Centro-Sul, e a principal característica dessa região é a economia desenvolvida. Nós temos a maior população do Brasil presente nessa região e uma intensa atividade econômica devido ali ao comércio, também às indústrias e o fluxo de pessoas e de capital que ocorre nessa região do Brasil. Muito bem, então eu estou encerrando aqui essa aula falando sobre as regiões geoeconômicas. Nós estamos concluindo então esse módulo que fala sobre as regiões e o território brasileiro na plataforma tudosobregeografia.com.br. Depois eu vou trazer para vocês uma aula complementar falando sobre as regiões do Nordeste, porque o Nordeste ele é dividido em micro-regiões e geralmente no Enem e no vestibular costuma cair algumas questões falando sobre essas regiões do Nordeste. Então eu vou fazer uma aula complementar com captura de tela mostrando então características das regiões do Nordeste, beleza? Então se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, a sua dúvida é muito importante, vou ter um imenso prazer de responder as suas perguntas, e também não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo aqui, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!